No quadro 8 em ponto de hoje, a gente volta a falar de propaganda e marketing, não é setores que mexem com a vida de milhões de pessoas. Um produto ou um serviço chegam até você, na maioria dos casos, em função do trabalho destes profissionais. O sindicato que representa essas empresas tem agora um novo presidente. Sócio proprietário da MDO Propaganda aqui de Florianópolis, Pedro Xerém, é o novo presidente do Sinapro de Santa Catarina e é o nosso convidado de hoje no 8 em ponto. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia a todos. Presidente, conta um pouquinho pra gente da sua carreira, da sua trajetória nesse meio tão fascinante que é a propaganda e o marketing. Eu soube que você começou lá no início da carreira com produção de desenhos animados, é isso? É verdade. Na verdade, a gente começou, sim, mais dois sócios, com uma produtora de desenhos animados, lá em meados dos anos 80, onde a gente fazia propagandas para televisão, né? Naquela época ainda filmados em 16 milímetros, né? Telecinados para o Matic, aquele formato antigo da televisão. E aí veiculava inúmeros desenhos animados, mas sempre voltado para a publicidade. E daí foi um passo ingressar no mundo da propaganda, né? Dali para frente, você constituiu como sócio a agência MDO Propaganda, que hoje está muito tempo no mercado. Exatamente. Eu e o Ricardo, meu sócio, né, constituímos a antiga Mercado Propaganda, hoje MDO, que já vai para o seu 27º ano esse ano. Bom, agora o senhor assume a presidência do Sinapro, não é? Em substituição à Rosa Estrela, que agora se torna sua conselheira fiscal, não é? Exato. Ela esteve por 2 mandatos à frente do Sinapro. E quais são as prioridades à frente agora do sindicato que reúne as agências de propaganda e marketing aqui de Santa Catarina? Olha, durante todo esse processo de campanha, vamos dizer assim, embora tenha sido uma chapa única, né? A gente correu várias agências de propaganda do Estado para conversar, até para poder estabelecer nosso plano de metas. E o que a gente constatou foi uma profunda incerteza, né? A gente percebe que as empresas, não só as agências de propaganda, mas todo o trade da comunicação está muito inquieto com o que está para vir a acontecer. Porque nós estamos no meio de uma revolução na comunicação, que é a revolução digital, onde os meios tradicionais passam a ter menos importância frente ao mundo da internet. Então esse é o desafio que nós estamos pela frente. E como conciliar essas duas coisas, né? O desenvolvimento das novas mídias, a convergência digital, até foi tema isso do congresso da ACAERT, né? Recentemente, que terminou ontem. Como conciliar essas novas mídias e também os meios tradicionais que têm a sua relevância, têm a sua importância? Rodrigo, eu penso que nada vai deixar de existir. As coisas vão evoluir, vão se transformar, né? Assim como o cinema, como a televisão não tirou o espaço do cinema, assim como a rádio não tirou o espaço do jornal, a gente acredita que a internet ela vem para servir como uma plataforma para a conversão de todos esses meios dentro de um novo mundo. É isso que está acontecendo, é isso que a gente na prática já consegue enxergar. Muda um pouco a linguagem, como você falar, comunicar numa rede digital, numa rede social, em relação aos meios tradicionais? Eu acho que muda bastante, né? O meio digital ele permite a interação que os outros meios não permitem. Então, as marcas hoje precisam se comunicar com os públicos de uma forma, né, em que permita que ele também se comunique com as marcas, né? Então, a comunicação do jeito que a gente conheceu antigamente, que era unilateral, a marca divulgando, vendendo geralmente os seus benefícios para a população, hoje ela tem que conversar com essa população, porque ela vai falar, ela vai criticar, ela vai elogiar. Bom, e com relação à mídia regional, às agências regionais, a regionalização da publicidade, também é uma das prioridades? Sem dúvida, né? O nosso estado é um estado diferenciado, a gente percebe que não existe nenhuma região metropolitana muito forte, então é bastante pulverizado, né? A população de Santa Catarina, a gente ainda vive no oásis aqui, foi o que eu sempre digo. E então a gente precisa ter sim esse sotaque regional cada vez mais, né? E os veículos regionais passam a ter uma importância bastante forte no contexto atual, né? Sobretudo as televisões regionais, as rádios locais, os jornais locais, né? Que vão conviver com os blogs locais também, né? Toda essa questão da internet sendo também atingindo a população de uma maneira cada vez mais eficaz nesse sentido. Bom, e o mercado da publicidade de Santa Catarina? Como é que ele está hoje? Está mais amadurecido? Está mais qualificado? O que foi determinante para esse amadurecimento e essa qualificação profissional da publicidade e da propaganda aqui no estado? Hoje nós temos, o Sinapro hoje é constituído por algo em torno de 104 agências, né? Nós somos um dos 3 ou 4 maiores Sinapros do Brasil, né, em volume de agências. Então a gente percebe que existe uma atuação muito forte das agências de publicidade aqui em Santa Catarina. E a gente percebe que é uma natural evolução nesse sentido, né? Muitas agências estão começando a oferecer outro tipo de serviços, que não é mais o serviço convencional que vinha tendo antes, como essa questão digital, por exemplo.
né? A gente vê que surgem agências digitais, mas a gente percebe claramente nas nossas associadas que existe também uma vocação para desenvolver o digital dentro do composto de seu serviço. Bom, e esse perfil do empresário catarinense, que, como a gente acabou de falar, é um empresário diferenciado, é um empresário que acredita no Estado, na economia, mesmo nesse momento de dificuldade. Isso também torna um pouco mais fácil a vida do publicitário, da agência de propaganda, sabendo que tem um empresário que é afeito, é chegado ao investimento, acredita na economia? Eu acho que sim. Santa Catarina é um estado bastante rico, sobretudo na questão industrial, na questão do comércio, né? Então a gente percebe que existem grandes anunciantes daqui, que não só anunciam aqui, né? O mercado publicitário catarinense é hoje algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais ano, considerando todos os meios, né? Todo o trade da comunicação. E a gente percebe que esse empresário, ele realmente dá importância para isso. Mas nós temos muitos anunciantes, muitas indústrias daqui que anunciam não só aqui, anunciam daqui para o Brasil inteiro. Então a gente nota que há um crescimento realmente. Bom, e no último dia 12 de maio, logo após ser praticamente empossado, a posse definitiva é dia 19, não é? Hoje a posse definitiva. Então, você já esteve na Bahia, né? No dia 12 de maio, para o encontro da Federação Nacional, a posse no Sinapro da Bahia. O que foi debatido no encontro da Federação Nacional? O que foi discutido, os temas mais importantes desse encontro de todos os Sinapros do país, da FENAPRO? Rodrigo, a pauta da FENAPRO é um pouquinho diferente do Sinapro hoje. O Sinapro ele se preocupa realmente com o nosso trade aqui catarinense, né? Já a FENAPRO ela está com um olhar muito forte para cima do que está acontecendo no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas. A gente nota, assim, que existem alguns projetos de leis que beiram um absurdo, como a extinção da publicidade infantil. Isso significa simplesmente extinguir toda a programação infantil da televisão, por exemplo. A partir do momento que não tem mais anunciante, não se pode mais anunciar para a criança, os programas infantis deixam de ter um sentido comercial. Então, são ações nesse sentido que a FENAPRO hoje está agindo fortemente. Essa situação, você acabou de falar da comunicação infantil, o mercado vem se tornando cada vez mais regulado, não é? Essa regulação, essa restrição é um complicador, não é? Com certeza. Isso é ruim para o trade todo na comunicação e até para os pais poderem saber o que existe no mercado que possa estar comprando para os seus filhos, né? Evidentemente, algumas restrições já existem, já estão acontecendo, que é o caso da própria indústria de refrigerantes, por exemplo, que por iniciativa deles, eles decidiram ter uma regulação própria, né? Sendo que hoje, a partir de agora, 35% das audiências infantis de qualquer programa não pode receber anúncio de refrigerante. É um exemplo de como a coisa já está se restringindo, né? Bom, para a gente fechar, qual a expectativa do setor de propaganda para esse ano de 2016? É um ano de Olimpíada, é um ano de eleição municipal, é um ano de crise política que ainda não está totalmente resolvida, tem uma presidente afastada da República, tem um presidente interino que acabou de demitir, inclusive, o presidente da EBC, da Empresa de Serviços de Comunicação, empresa brasileira, ou seja, houve alterações no ramo da comunicação aqui no país também. Qual a expectativa do setor para esse ano que tem tanta efervescência? Eleição, para nós, é problema, para nós como agências, né? Por quê? Porque ela restringe, né, algumas comunicações, principalmente quem atende prefeituras, né? Ela passa a não poder veicular nesse período das eleições, que vai de junho, se não me engano, até as eleições. Então, isso para nós é ruim. Por outro lado, você citou as Olimpíadas elas são um produto muito bom, mas geralmente para os anunciantes nacionais, que são as grandes marcas que estão veiculando, que estão patrocinando, né, os Jogos Olímpicos. A nossa realidade aqui em Santa Catarina é um pouco diferente. Então, como eu digo, quando tem Copa do Mundo, ou no caso Olimpíadas, e quando tem eleições, é um cenário um pouco difícil para a gente no segundo semestre. Mas a gente é obrigado a compensar com os anunciantes da iniciativa privada, com outro tipo de serviço. Com muita criatividade, com muita vontade de fazer o diferente para fazer bem feito. Não é? Isso é que faz diferença. A agência de publicidade, ela consegue otimizar as verbas publicitárias. Por isso que a gente sempre encoraja os empresários a estarem contratando uma agência. Porque, apesar de alguns acharem que isso é custoso, na verdade, ele está otimizando a sua verba. Quanto mais criativo for um comercial, menos ele precisa de verba de veiculação. Ele pode veicular menos, que ele vai ter um recall maior sempre. Pedro Xerém, presidente do Sinapro, novo presidente do Sinapro, Sindicato das Agências de Publicidade e Propaganda de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua participação aqui no 8 em Ponto. Eu que agradeço a todos, um bom dia. Sucesso.
Esse foi outro ponto debatendo publicidade e propaganda com o novo presidente do Sinapro aqui dentro do SC no Ar, que segue com outras informações para você. Gisele.